Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nela a gente vai trabalhar com o dimensionamento de correntes aplicado a projetos. Tá? Então, para a gente iniciar logo, um exemplo aqui, eu tenho um compressor que ele é acionado com um sistema de transmissão por corrente, que eu tenho na nossa aula, que ele tem um motor de 15 kW, com aproximadamente, isso dá em 20 CV aproximadamente, e possui uma rotação, esse motor ele possui uma rotação nominal de 1.200. E o volante do compressor ele deve girar aproximadamente a 300 RPM. Então logo já tem uma relação de transmissão ali de redução. Tá? O trabalho ele é considerado normal, ele não tem um fator de serviço exorbitante. Então a gente vai determinar que o nosso fator de serviço é 1 e a distância entre centros aproximada de 600 mm. A linha de inclinação entre o volante e o motor a gente vai considerar aproximadamente de 45 graus, tá? Em relação à linha horizontal. E a lubrificação ela é contínua porque eu vou explicar isso mais para frente, mas por causa da velocidade periférica, tá? Então a lubrificação ela é contínua. O que a gente precisa determinar? Qual que é a corrente e quais são as forças geradas no meu processo de transmissão. Tá? A carga de ruptura da corrente, quais são as cargas tangenciais e assim por diante. Aí também a carga aplicada no eixo árvore, que futuramente, quando a gente for dimensionar esse eixo árvore, ela vai ser de extrema importância para a gente dimensionar o eixo que está sendo implementado. Tá? Então, sem adiar mais, como que a gente inicia esse cálculo? Baseado nos valores que eu forneci. A gente sempre começa pela relação de transmissão. Tá? A gente vai iniciar pela relação de transmissão. Relação de transmissão. A relação de transmissão, no primeiro vídeo, a gente viu que a relação de transmissão é N1 por N2. E nesse caso, o N1 é o do motor e o N2 é o do compressor, o volante do compressor. Tá? Substituindo esses valores nessa equação, que N do motor é 1.200 e o do compressor é 300. Logo eu chego a uma relação de transmissão de 4, de 1 para 4. Então, de posse dessa informação, eu vou olhar numa tabela, a qual estou mostrando agora. A gente vai chegar aproximadamente que o número de dentes do peão, o número de dentes do peão, ele se aproxima-se de 23 dentes. Tá? Isso é de acordo com a literatura. Então, de acordo com a literatura, é 23 dentes. Então, é a partir daí que a gente vai começar a realizar os nossos cálculos. E a gente já pode determinar também o Z2, que é o número de dentes da coroa. Z2 é Z1 vezes a relação de transmissão. Ok? Então, Z2 nesse caso é 23 vezes 4. Logo, eu me aproximo de 92 dentes. Então, eu já determinei os dois pontos. Tá? O outro ponto que a gente precisa determinar, qual que é o passo da corrente. Qual que é o passo da corrente? Então, como que a gente vai determinar esse passo da corrente? Olhando nessa tabela agora, a gente busca uma relação, com exceção do T, do T de 30 mm, né, do passo de 30 mm, qualquer outro pode ser utilizado em relação à rotação que a gente está implementando e o número de dentes. Sempre é importante, quando a gente está fazendo um projeto, de se guiar pelo menor passo
inicialmente, tá? Inicialmente. A gente pode ver que futuramente nos cálculos que a gente vai acabar vendo que esse menor passo não é aplicado, mas sempre de início é importante a gente pegar o menor passo. Por quê? Quanto menor o passo, vai ser melhor a transmissão, porque ele acaba diminuindo o choque e a força centrífuga e os atritos gerados. Por isso que a gente vai optar pelo menor. E cruzando essas informações, a gente vai chegar a um passo de meia polegada. Então, o nosso passo, nesse caso, é de meia polegada. Tá? Meia polegada. Inicialmente. A gente pode chegar futuramente e ver que esse valor não vai ser condizente. Então, meia polegada, então 12,7. Dando sequência nos nossos cálculos, o próximo passo é calcular a velocidade periférica da correia. Lembrando que a velocidade periférica ela não pode ser maior que 12 metros por segundo. Ela não pode dar mais de 12 metros por segundo. Porque se ela der mais que 12 metros por segundo, não é a corrente, não é o método de transmissão por corrente que é o mais indicado. A gente vai ter que ir para um outro método de transmissão porque há um perigo de rompimento dessa corrente, tá? É excessivo para ela, tá? Então, o cálculo é da seguinte forma, que é V Z1 vezes o passo vezes N1, que é a rotação, dividido por 60 mil. 60 mil é uma constante. Então, substituindo esses valores, fica 23 é o passo, vezes 12,4 vezes 1.200. Isso aqui dividido por 60 vezes 1.000. A gente chega a um valor de 5,4 metros por segundo. Então, ele satisfaz a primeira condição, que é que a velocidade periférica tem que estar menor que 12 metros por segundo. Então, ela já satisfaz. Tá? Então, a próxima questão que a gente necessita calcular a gente tem que achar qual que é a carga de ruptura da corrente. A gente calcula da seguinte forma. A força de ruptura é igual à força tangencial vezes NS vezes K. O que significa cada sigla dessa? K é o fator de operação. É o fator de operação. NS é o coeficiente de segurança. É o coeficiente de segurança. O FT eu já falei que é a força tangencial. Então, como que a gente acha cada valor desses? Vamos calcular primeiro a força tangencial. Tá? A força tangencial é dada em potência sobre velocidade periférica. A potência a gente já determinou, inicialmente no iniciado, que é 15 kW. Então, logo convertendo para watts, 15.000 watts. Dividido pela velocidade periférica da correia, que a gente já calculou, que é 5,84. Realizando os cálculos, a gente chega a um valor de 2.568,4 newtons. Bom, esse valor a gente já achou. Agora a gente necessita achar o valor de NS. NS a gente olha nessa tabela e cruza as informações de rotação e passo. E a gente chega a um valor de NS de 11,7. O valor adimensional. O próximo passo é calcular o valor de K. K ele é dado em KS vezes
KL vezes KPO. O que significa cada uma dessas siglas, tá? KS é o fator de serviço. KS é o fator de serviço. KL é o fator de lubrificação. E KPO é o fator de posição. O fator de posição. Então agora a gente vai calcular cada um desses itens baseando nesses itens, tá? Que eu vou passar a seguir. Bom, vamos para KS primeiro. Então, olhando nesse exemplo aqui, o fator de serviço ele é indicado mais ou menos em 3 itens, tá? KS1, né, 1.0, é uma carga constante, operação intermitente. Quando eu tenho impactos, né, com operação contínua, 1.3. Quando eu tenho impactos fortes, né, pensa em colocar essa corrente no sistema de britagem, né, 1.5 com operação contínua. Já o fator de lubrificação, ele leva em consideração lubrificação contínua ou lubrificação periódica, aquela que de tempos em tempos eu completo com graxa ou com óleo, tá? 1.3. Como que eu determino o fator de lubrificação? Se eu tenho acima de 4 metros por segundo, então se a minha velocidade periférica der acima ou igual a 4 metros por segundo, eu já começo a utilizar lubrificação contínua. Então, no nosso caso, que deu 5.84, a lubrificação é contínua, mas já tinha sido dado no iniciado anteriormente. Então, a gente sabe que a lubrificação dela é contínua. Dando sequência, e o fator de posição é que quando eu tenho um quadro na linha horizontal ou uma inclinação máxima de até 45 graus, ele é 1. Acima desses 45 graus, em relação à linha horizontal, passa 1.3. Então, baseando nesses dados, a gente adota aqui K. Então, KS, 1. KL, 1. E KPO, 1. Logo, eu tenho um K de 1. Então, calculando agora, a gente já chegou no valor, a força de ruptura é igual à força máxima de 2.568,4 vezes NS de 11,7 vezes 1. Então, a gente chega a um valor de 30.000. Então, a força de ruptura de 30.051,36 newton. Então, é esse valor. Agora a gente vai olhar num catálogo de um fabricante, tá? Vocês podem olhar com qualquer catálogo e a gente vai buscar uma correia que tem o passo que a gente escolheu, o passo de meia polegada. Então, olhando nessa tabela desse fabricante, lembrando que vocês podem olhar em qualquer tabela de qualquer fabricante, claro que os valores vão dar um pouco diferente. A primeira coisa, a gente vai buscar o passo que a gente primeiramente projetou. Então, a gente olhando aqui, ó, o passo a gente projetou de meia polegada, a gente chega a uma referência ISO 40-1 de uma correia, né, passo de meia polegada. Esse /1 aqui, esse hífen 1, significa que é uma carreira simples, né? É uma correia de carreira simples, né? Que tem uma carreira só de rolos, tá? A gente olha aqui e vai direto na carga de ruptura. A carga de ruptura dela é de 1.700 kgf. Convertendo para Newton, de maneira bem grosseira, ela chegaria a aproximadamente de 17.000 newtons. Lembrando que o nosso cálculo anterior deu aproximadamente a 30.000 newtons, né? Então, logo, ela não serviria. Caso a gente fosse evoluir para outro passo, ia mudar todos os nossos cálculos, tá? Aí não é uma regra que essa correia
ela não atenderia. Provavelmente atenderia porque mudaria muito os nossos cálculos, principalmente em relação ao cálculo da força tangencial, porque mudaria também a velocidade periférica dessa correia. Então, a opção poderia ser ir para uma correia dupla, né? Corrente dupla. Uma corrente dupla de meia polegada, ela já atenderia a 3.400 kgf. Convertendo de maneira grosseira por 10, né, para Newton, iria para 34.000. O que vocês têm que levar em consideração no projeto, o que eu, na verdade, no iniciado não tinha, era que tivesse o melhor resultado possível. Né? Se caso a gente fosse utilizar, sempre tem que levar em consideração uma correia dupla, teria mais coroas, mais peão, né? Você precisaria de dupla, né? Um peão duplo, uma coroa dupla, que acaba encarecendo. O peso também, se você levar em consideração esse peso em relação, supondo que essa corrente de 50-1 atenderia, ela tem um peso menor. Então é interessante vocês analisarem o custo também, quando vocês estão pensando em projeto. Mas como a gente não levantou essa leve logo no início dessa videoaula, a gente vai adotar como premissa que essa corrente de 40-2 atenderia a nossa demanda, porque ela atende a 3.400 kgf, 34.000, e a nossa demanda é de 30.000. Então, logicamente, atenderia. Então, pessoal, eu fico grato por mais essa videoaula. Curtam o canal, se inscrevam nele, ajuda esse canal a crescer. E muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa, deixa teu comentário aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa eu vou sanar tudo que surgir de dúvida. Valeu, pessoal, até mais.